que é aqui nada mais nada menos do que a igreja de John Knox. Vamos ficar aqui. Tá? O pai da igreja do movimento presbiteriano, que hoje é uma igreja anglicana, e hoje a Holy Trinity Church, ela tem realmente o registro de um grande avivamento na época de John Knox. Essa igreja, era tanta gente na época, que as pessoas ficavam em volta da igreja. Amor. Você vai ver que ele foi pastoreado por John Knox em 1556. Uau. Entendeu? Então, você vai ver Gilby, Goodman, que são também grandes reformadores. Tá? Tanto que o Marian Zeus, né? Do Marian Zeus. Essa é a primeira igreja presbiteriana da história. Na verdade, o movimento presbiteriano começa aqui. Começa aqui. Aqui era uma igreja reformada, na verdade. Ok. Né? E aí, Então, ela cria-se era daqui... Então, o que é uma igreja reformada? Ela era uma igreja católica? Não, uma igreja reformada, igreja protestante. Ok. Igreja do protestantismo, da Ok. reforma protestante. Dessa igreja reformada surge o movimento presbiteriano, Ok. tá? Que é o movimento dos ingleses, né? São dois movimentos. O movimento presbiteriano e o movimento anglicano. Que aí eles estão ali fazendo. Os presbiterianos, eles meio que foram um grupo mais radical no estudo da Bíblia. Né? Tanto é que os presbiterianos até hoje são conhecidos como essas pessoas estudiosas, radicais. Exatamente. E isso traz todo o peso para o John Knox, que John Knox ele é realmente o pai desse movimento. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Aqui eram dois prédios. Essa igreja e ali a poste, que a gente vai passar depois, que era nada mais, nada menos do que... O pessoal está chegando na igreja aí. Ela funciona até hoje, essa igreja. Ela é maravilhosa. Que é a poste, que é a poste? É o Correios, que a gente chama dos Correios. Só que os Correios aqui é diferente. O Correio daqui também é banco. E é literalmente o primeiro banco mundial da história. Tá? Porque naquela época, Calvino, ele mudou a economia. A economia que a gente conhece hoje, ela foi fundamentada e pensada e idealizada por Calvino. Então, assim, uma das coisas que eu vou fazer mais para vocês agora é o seguinte, é mostrar para vocês que Calvino não era um homem religioso. A maioria de nós tem a tendência, principalmente brasileiros, tem a tendência a ver Calvino como o pai do calvinismo, né? O pai da predestinação. Só que não. Calvino é muito mais do que isso. Então a gente vai andar agora e conhecer na cidade sobre isso. Uau. Vamos lá? Nessa rua aqui você tem fundação da Rolex. Depois da ponte a gente tem Patek Philippe. A gente tem literalmente as grandes marcas, né, de relógios e tal, que todas foram fundadas nessa região aqui. Que inclusive foram das orações dos reformadores. Cidade de Genebra tem 4 reformadores principais. Theodore de Bèze, Guilherme Farel, Calvino e John Knox. São esses 4 principais. John Knox foi o reformador para as outras nações, principalmente para os ingleses e os escoceses. Theodore de Bèze, o sucessor de Calvino, e Guilherme Farel, o pastor que fundamentou Calvino. Foi aquele que mentoreou Calvino. Foi o mentor de Calvino. Então você vai ver, por exemplo, na visão de Theodore de Bèze, uma Genebra. Na visão de Farel, outra Genebra. Na visão de Calvino, outra Genebra. Na visão de John Knox, outra Genebra. Então você vai ver perspectivas e aspectos diferentes de Genebra, segundo cada um deles. Mas o que mais impacta é Calvino. Porque tudo que você vê aqui nessa cidade tem dedo de Calvino. Tem dedo de Calvino. E assim, o mundo hoje, porque a minha base de estudo foi entender que Calvino, ele foi o maior inovador dos últimos 15 anos, dos últimos 500 anos. Então, aquele que mais gerou inovação em curto prazo de tempo. E é engraçado falar isso, porque a gente, quando olha para a tecnologia hoje, a gente não vai falar isso, né? Porque a aventura da evolução e da inovação nesses últimos 30 anos foi absurda. Mas Calvino, se a gente coloca num contrapeso contextual, é absurdo. É absurdo. O que Calvino ele produziu é surreal. Então, tanto ele a economia. Ele não estava numa bolha. Nunca. Ao contrário. Na verdade, a igreja, ela tinha ela tinha não. Até hoje tem, mas ok. Naquela época ela tinha muita influência sobre a política. Tanto é que, por exemplo, eu estava em Zurique, lendo um pouco lá sobre o Zwingli, né?
Zwingli, perdão. Quando a reforma vem para Zurique, eles adotam a lei protestante ou a lei da Bíblia, conforme a gente enxerga, e rompe com as leis católicas. O que me fez entender ali? Que a igreja naquela época ia muito além de um clero religioso, de um clã religioso, de uma bolha religiosa. Na verdade, ela tinha influência na sociedade. É um pouco mais profunda a reflexão. Se você observar bem, o que aconteceu foi o seguinte: eles tinham clero. Era o clero e o leigo, a igreja católica. Só que Calvino falou assim, não é só isso. Não é sobre ser igreja. Não é sobre estar dentro da igreja, do sistema eclesiástico. É sobre ser Estado e igreja. Estado e igreja. Então, o que aconteceu foi ao contrário, na verdade. O que aconteceu foi o seguinte: a igreja católica pensava, todo mundo tem que vir à igreja para da igreja tudo acontecer. E ele falou, não, a igreja tem que estar em todos os lugares. Entendeu? E aí vem a influência. Por isso, leis da igreja contra as leis da igreja católica. Ok. Sacou? Okay. Então, na verdade, parece muito parecido, mas na verdade é muito mais profundo o aspecto aqui. Ele diz assim, ao invés, Calvino falava isso muito, ele falava assim, ao invés de que o mundo venha até a minha igreja ouvir as minhas palavras, que nós, igreja, possamos ir ao mundo para que eles ouçam as nossas palavras através das nossas obras. Pegou? Peguei. Então é outra... Ok. Aqui no centro a gente tem Ilha de Jean-Jacques Rousseau, pai da poesia moderna e da filosofia. Você tem um jato de água, que a gente chama, né, Gedou, que é uma visão, inclusive, de Calvino, porque esse lugar aqui que vocês estão vendo aqui é um bairro chamado Águas Vivas. E Calvino criou esse bairro como um bairro modelo para o mundo. É um bairro onde você tem, nele todinho, tem fontes de águas potáveis para ninguém passar sede. E nessas fontes de águas potáveis ficavam pães para ninguém ter fome e também roupas para que ninguém tenha frio. Então, era uma visão de que, João capítulo 4, né? Uhum. Aquele que beber dessas águas nunca mais voltará a ter sede. E então Calvino ele teve essa visão de dizer assim, esse bairro vai ser um modelo para o mundo de cuidado, de amparo para as pessoas. E nesse bairro, por exemplo, nasceram grandes movimentos humanitários. Inclusive, para quem não sabe, a Cruz Vermelha nasceu aqui. Opa! Né? Cruz Vermelha, com Henri Dunant e Max Perrault, que eram os dois, ambos evangélicos. Inclusive, a organização Cruz Vermelha é evangélica, no seu estado. Não sabia. É a maior organização evangélica humanitária do mundo. Eu achava que era católica. Não, Cruz Vermelha é evangélica. É evangélica. Evangélica. Inclusive evangélica mesmo, carismática. Uau. Tá? Que isso é também interessante. Então, você vai ver esse símbolo desse jato, que muita gente só vê como uma água, né, subindo. Na verdade, água que voa. É o símbolo de dizer assim para as pessoas, essa é uma cidade de águas vivas. Aqui vocês terão uma fonte ininterrupta de ajuda onde Jesus está. Então, é uma simbologia muito mais profunda também dessa... Uau. Bom, tudo que a gente vê aqui nessa cidade vai ser muito bíblico, então já se preparem. Aqui, todos esses prédios que vocês estão vendo, que tem placas em cima, são as placas, são sedes, então, por exemplo, são escritórios. Quando você vê, por exemplo, o Bruegel, o Socar, o LGT Bank, são sedes ou escritórios de sede de bancos, Uau, de organizações financeiras ou se não de marcas de luxo. O idealismo, ou os ideais da reforma protestante de Calvino para essa cidade era o seguinte: primeiro, que todas as nações construíssem Genebra. Então, essa primeira coisa que ele orou, inclusive foi uma oração lá nessa torre, se cumpriu. Hoje, 85% de Genebra são estrangeiros. Uma das curiosidades absurdas de Genebra é que a língua mais falada de Genebra é o francês e a segunda língua é o português. Uau! Não é o inglês. A comunidade lusófona, né? Ela é muito grande aqui.